versículo 21, 22, 23, 24. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Era um poço, que Jacó tinha cavado. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto do poço, e era isto quase a hora sexta, portanto meio-dia, E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Preste atenção nisso. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que o lugar melhor é em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Leitura um pouco extensa. Como dizer como o irmão Zacarias, não é para quem não leu a Bíblia, tem a oportunidade de ler a Bíblia agora, Feche os seus olhos, levante as suas mãos, curve a tua cabeça e ore comigo. Pai, eu quero me submeter à tua vontade. Desde ontem que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu agora quero compartilhar com a tua igreja. Peço que o Senhor vivifique essa palavra ao coração dos teus filhos, que o Senhor alimente o teu povo, que o Senhor brade e fale aos nossos corações, porque precisamos ser orientados. Queremos ouvir a tua voz, e todos dizem amém. Tomem assento, irmãos. Queridos,
nós temos aqui diante de nós um texto que é muito conhecido da Igreja do Senhor. E eu preciso trazer aqui algumas explanações rápidas para chegar ao objetivo daquilo que é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou falar da mulher samaritana, eu não posso me deter a falar sobre ela, eu não posso falar sobre, não hoje, sobre essa graça que Jesus ofereceu, dessa água que salta para a vida eterna. Obviamente que Jesus está falando da salvação, da presença do Espírito Santo. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. E aí eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 19. Se eu for discorrer sobre a mulher, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então eu quero ir para o versículo de número 19, fazer com vocês uma observação e começar por aqui. O versículo 19 diz assim: depois que essa mulher tem uma conversa com Jesus, ela percebe, ela entende que Jesus é um profeta, porque Jesus revelou da vida dela algo muito pessoal, algo que era muito particular. Jesus disse: vai lá chamar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: tu disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o que tu está agora não é teu marido. Então a mulher se sentiu impactada e ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Estou no versículo de número 19, vocês vão me ajudando aqui. Se eu vejo que tu és profeta, irmãos, e aí me chamou a atenção nessa mulher, é que ao perceber que Jesus é um profeta, ela poderia ter feito muitos pedidos, sim ou não? Ela poderia ter feito muitas perguntas, ela poderia ter tratado de muitos assuntos. Quem sabe ela poderia ter, de repente, colocado diante do Senhor aquele questionamento que um dia os religiosos levantaram a respeito de uma mulher que tinha tido muitos maridos, e lá na eternidade, quem seria o marido que ela iria ter, né? De repente ela poderia ter colocado essa pergunta para Jesus: Jesus, eu tive 5 maridos, lá na eternidade, qual vai ser meu marido? Ela poderia ter perguntado muitas coisas para Jesus. Ao descobrir que Jesus é profeta, ela poderia ter tirado muitas dúvidas, mas a pergunta que ela faz a Jesus é uma pergunta muito pertinente. A pergunta que ela faz a Jesus é muito cirúrgica. Ela olha para Jesus e ela diz assim: eu vejo que tu és um profeta, e eu tenho uma dúvida com relação à adoração. Ela poderia ter perguntado muitas coisas, irmãos, mas o que me chamou a atenção é que o que mais preocupava essa mulher, e a primeira coisa que veio na mente dela para ela perguntar a Jesus foi: eu vou tirar as minhas dúvidas em relação à adoração. Como é que se faz um culto? Vocês entendem isso? Olha que ela pergunta a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vocês, os judeus, adoram em Jerusalém. Vocês dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Ela diz: eu tenho dúvidas, eu tenho conflitos em relação a isso. Quem está certo? É muito interessante, irmãos, como para essa mulher, o que tinha de mais importante para ela perguntar, o que mais lhe preocupava, era como se deveria fazer um culto. Eu estou chamando a atenção dos irmãos para esse ponto, irmãos, porque talvez isso justifique o fato de que Jesus, ele vai ao encontro dessa mulher, ele planejou tudo para ter um encontro com ela, porque o que nós encontramos aqui é uma mulher que, apesar de ser
discriminada, rejeitada pela sociedade, mas ela era uma mulher que tinha sede de Deus. Ela era uma pessoa que tinha sede de Deus. Ela tinha vontade de agradar a Deus. Ela tinha curiosidade sobre as coisas de Deus. É tanto que quando Jesus começou a explicar para ela sobre a adoração, que viria um tempo em que a adoração não seria mais nem no monte, nem em Jerusalém, ela diz para Jesus, disse, eu sei, eu ouvi falar que o Cristo, o Messias, viria, e que quando ele vier, ele restaurará todas as coisas. Irmãos, ela tinha sede de conhecer Jesus, e Jesus olha para ela no versículo 25 e diz assim, mulher, eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Mas irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de avançar. Será que nós estamos falando de uma mulher samaritana, nós estamos falando de uma mulher que tinha lá as suas censuras sobre a sua vida, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, agora estava com um que não era dela, supõe-se que ela estava tendo um caso com um homem de uma outra mulher, né? O texto deixa subentendido isso, porque ela está com um homem que não é o marido dela, então não é dela, é de outra. Então nós temos uma mulher que está indo buscar água num poço, meio-dia, um horário inapropriado, um horário quente, possivelmente já para fugir dos olhares e desencontrar das mulheres que faziam isso mais cedo ou mais tarde do dia. Mas essa mulher, ela tinha preocupação na forma como se deveria adorar a Deus. Agora eu quero fazer uma comparação entre essa mulher e nós aqui. Eu pergunto para você, nós temos essa mesma preocupação? Nós temos essa mesma preocupação de adorar a Deus da forma certa, de cultuar da forma certa, de prestar o culto da forma certa? Eu quero falar com vocês hoje sobre culto. De uma mulher que ainda não conhecia o Senhor. No entanto, irmão, troca essa pilha, não traga mais que essa daí não, que ela não presta não. Fica falhando. Se tiver outra, bota, senão é a pilha. É a pilha. É a pilha. Ela já fez isso aí outra vez. Irmãos, essa mulher, ela ainda nem conhecia o Senhor, mas ela tinha desejo por adorar a Deus da forma correta, por adorar a Deus da forma certa. E Jesus vai trazer para essa mulher algumas instruções. Mas antes disso eu quero pontuar aqui com os irmãos a respeito do porquê que ela tinha esse conflito. Por que ela tinha esse conflito entre a adoração em Jerusalém, a adoração nos montes? Logo após o governo de Salomão, o reino de Israel ele é dividido em 2 partes. Ficou uma região mais ao sul, com a capital Jerusalém, chamada de Judá, e ficou uma região mais ao norte, com a capital em Samaria, chamada de Israel. Ficaram 2 tribos no sul, ficaram 10 tribos no norte. E aí o reino se manteve dividido até a extinção completa do norte. Nesse período, obviamente que o templo ficou em Jerusalém, que era o local da adoração, onde os judeus se reuniam para adoração. O rei do norte, enciumado para que os seus súditos não fossem a Jerusalém, para estar dentro do reino do sul, ele orienta as pessoas a edificar altares no reino do norte, em cima dos montes. Então quem era da região norte era orientado a edificar altares e prestar cultos em cima dos montes. Quem era do sul dizia, não, o local certo de adorar a Deus é no templo em Jerusalém. Daí surgiu esse conflito entre a adoração nos montes e a adoração no templo.
Os samaritanos defendiam que o local certo de adorar era no monte. Os judeus defendiam que o lugar certo de adorar era no templo. E é exatamente essa dúvida, é exatamente esse conflito que ela está esboçando. Senhor, onde é o lugar certo? É na Sabiaguaba ou é na igreja? Onde é o lugar certo que a gente deve adorar? Qual o lugar certo? É no monte ou é no templo? Tem daquele grupo que falou assim, não, o local certo é no monte. Eu só sinto a presença de Deus no monte. O outro disse, só sinto a presença de Deus no templo. E a mulher chega para Jesus e expõe esse dilema, esse conflito. E aí Jesus deixa claro para ela que ela não se preocupasse com isso, porque estava chegando um tempo em que nem em Jerusalém e nem no monte, mas que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Falou, mulher, se preocupe com isso, porque está chegando um momento, e ele diz no versículo seguinte, no versículo 23, e esse momento na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, pense comigo, vê se você concorda com o meu raciocínio. Quando Jesus diz, olha, está chegando a hora, e na verdade essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, Jesus está anunciando a chegada de um novo tempo. Vocês concordam comigo? Que ele está anunciando, falou assim, olha, está chegando um novo momento, está chegando um novo tempo. Ele está anunciando a chegada de um novo período, de uma nova realidade, de um novo contexto. E obviamente que esse contexto a que Jesus se refere, essa nova realidade tem a ver com a chegada do reino de Deus, da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Com a chegada de Jesus, podemos dizer assim, com o anúncio da nova aliança de Deus, o que nós chamamos de nova aliança ou de novo testamento. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, você não se preocupe com essa ideia de adorar no monte ou de adorar no templo, porque eu estou estabelecendo um novo testamento, eu estou estabelecendo uma nova aliança. Está chegando um novo momento, está chegando um novo tempo, e dentro desse novo tempo, a adoração se dará dentro de uma nova realidade. Eu quero que os irmãos prestem atenção bastante nesse detalhe, porque aqui está, irmãos, o sentido da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Jesus está claramente anunciando a chegada de um novo contexto. É como se Jesus tivesse, ele está dizendo, não se preocupe com a forma de adoração que os seus pais te ensinaram ou que os judeus defendem. Eu estou te apresentando uma nova realidade, um culto em um novo contexto, nesse contexto neotestamentário. O neo é novo, né? Novo Testamento, nessa nova realidade. Então, irmãos, é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Acho que eu demorei demais nessa espécie de uma introdução, mas é sobre isso que eu quero pensar com vocês, sobre o culto cristão, ou o culto no contexto neotestamentário, o culto no contexto do Novo Testamento. Como é a forma certa de cultuar? Que culto é esse? Que é isso que Jesus está estabelecendo? Como é a forma de apresentar esse culto? Mas antes de falar um pouco mais sobre o culto no contexto neotestamentário, eu quero falar um pouco para fazermos uma comparação entre o culto no contexto testamentário, né? O culto no Antigo Testamento. Como era celebrado o culto no Antigo Testamento? O culto do Antigo Testamento, ele era celebrado à base de sacrifício de animais. Então, essa é a primeira característica do culto no Antigo Testamento. Ele era celebrado com sacrifícios de animais, seja cordeiros, novilhos, bode ou pássaros, dependendo do tipo de situação, de oferta, de culto, de pecado, de condição do adorador, era apresentado
um desses sacrifícios. E é até interessante a gente parar e pensar sobre essa realidade do culto do Antigo Testamento, porque qual sentido faz? As pessoas iam para o templo e lá no templo eles levavam animais, entregavam para os sacerdotes fazerem sacrifícios. E a pergunta é: Deus se agrada desses sacrifícios? Deus se agrada da morte de animais? Por que Deus pediu para eles fazerem sacrifício? Deus tem prazer na morte de animais? Qual o sentido de você matar um animal e sacrificar ele para Deus? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que Deus instituiu isso? Qual é o significado disso, desse ritual que era apresentado? Estava conversando com o Adriel um dia desse, ele disse: pai, mas esse culto dos judeus era uma espécie assim de um ritual, né? Eu disse: era um ritual, que eles faziam sacrifício de animais. Mas qual é o sentido disso? A Bíblia diz em Hebreus 10:6 que Deus, Ele não tem prazer nos sacrifícios de animais. Ele não tem prazer. Então por que Ele instituiu? Por que Ele orientou? Por que Ele mandou as pessoas fazer? Por que Ele mandou que as pessoas trouxessem animais e apresentassem esses animais no culto? Se isso para Deus não faz a menor diferença, irmão. Qual o sentido disso? Não é porque o animal era queimado e a fumaça subiu e para Deus ir. Qual é o sentido disso, de Deus sentir o cheiro da fumaça? Tem uma explicação sobre isso. E a explicação é que aqueles homens, na grande maioria deles, eles viviam da pecuária. Eles criavam esses animais. E quando você cria, você se apega. Você cria um gato, você se apega com o gato. Você cria um cachorro, você se apega com o cachorro. Você cria ovelhas e se apega com aquele animal. E esses homens se apegavam com esses animais. E Deus estava simplesmente testando o coração desses homens, para mostrar para eles mesmos, para Deus e para quem quer que seja, que o coração deles não estava mais apegado nas coisas que eles possuíam, nas coisas que eles tinham, naquilo que eles criavam, do que em Deus. Por isso Deus dizia: vocês vão sacrificar para mim o melhor que vocês têm no rebanho. Vocês escolham o mais perfeito, o melhor, o mais bonito e tragam para mim. Deus estava dizendo: eu quero ver se vocês me amam mais do que essas crias de vocês. Eu quero ver se vocês estão com o coração posto nesses animais ou em mim. Eu quero ver se vocês me amam mais do que esses animais que vocês criam. E por isso Deus instituiu isso. E a gente entende isso pensando um pouco sobre o que Deus pediu a Abraão. Talvez isso faz mais sentido na nossa mente quando a gente entende o que Deus pediu a Abraão. Deus estava pedindo para eles fazerem um sacrifício. Não era porque Deus gosta do animal. Deus queria simplesmente testar o coração deles, e que eles também testassem os seus próprios corações, dizendo: eu gosto desses animais, mas eu vou pegar o mais bonito deles e vou sacrificar, e vou oferecer em sacrifício, porque apesar de eu gostar desses animais, eu gosto mais de Deus. O culto no Antigo Testamento, ele era apresentado por meio de uma representação. Não era o próprio indivíduo que realizava o culto. Ele vinha ao templo, trazia os seus sacrifícios, e o sacerdote sacrificava por ele ao Senhor. Ele era apresentado a Deus por meio do sacerdote. Havia uma representação. O culto no Antigo Testamento era observado também de acordo com rituais estabelecidos pela lei mosaica. Eles tinham um conjunto de rituais que eles deveriam fazer e não podiam trocar a ordem, tinha que ser exatamente naquela ordem, tinha os dias certos, a hora certa, tinha sacrifício que era feito às 3 da tarde, tinha sacrifício que era... Então, para cada situação havia uma ordenança e uma determinação que eles precisavam cumprir aqueles rituais. O culto no Antigo Testamento ocorria única e exclusivamente nos locais previamente estabelecidos. Antes do templo, eles estabeleciam locais específicos. Vocês lembram que lá nos dias de Samuel havia um local específico que era na cidade de Siló, onde se faziam sacrifícios. E a gente vai encontrar Eucana, o pai de Samuel, que ia todo ano a Eli apresentar sacrifícios ali naquela cidade. Por quê? Porque havia um local ali consagrado e pré-estabelecido. Ninguém oferecia a Deus o sacrifício sem que antes ele primeiro não preparasse um altar, consagrasse. Tinha todo um ritual de preparação para depois o culto ser realizado. Dito isso, eu quero agora pensar um pouco com vocês.
Isso era lá na antiga aliança. Isso era lá no Antigo Testamento. E dentro do Novo Testamento, nesse contexto neotestamentário, o que mudou? Como é o culto? Qual é o ideal de culto? Essa, irmãos, vocês estão me acompanhando no meu raciocínio? Essa é a pergunta da mulher samaritana. E é a pergunta que eu quero que você faça. É a pergunta que eu fiz. É a pergunta que eu estou estimulando vocês a fazer. Qual é o perfil? Qual é o ideal de culto dentro do contexto do Novo Testamento? O que mudou? Como deve ser realizado esse culto no contexto da nova aliança? Jesus vai apresentar para a gente aqui, irmãos, alguns princípios que devem nortear o culto cristão. Mas antes de pensar sobre o que Jesus nos ensina, e eu vou dividir a nossa mensagem hoje em duas partes, sobre o que Jesus não ensina, e depois eu vou falar um pouco sobre o que Jesus ensina. Mas antes de falar sobre os princípios, irmão Luiz, que Jesus nos ensina, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o que Jesus não está nos ensinando. Em primeiro lugar, eu devo dizer para vocês, irmão, que Jesus não está, observe bem isso, Jesus não está minimizando a importância do templo ou dizendo que não seja necessário um lugar para a realização de cultos. Veja que Jesus disse: olha, a hora vem e a hora é, e que nem em Jerusalém e nem no monte. Não se preocupe com isso. Não é exatamente que o templo não tem nenhum valor, ou que no Novo Testamento nós não iríamos precisar de uma casa para congregar. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está ensinando. Nós vamos entender. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque tem muita gente argumentando que não devemos referenciar o lugar de celebração dos cultos, porque é só uma casa qualquer. Irmãos, é uma casa, qualquer não. O local onde nós nos reunimos para congregar o Senhor é uma casa de oração, mas não é uma casa qualquer. É um lugar que nós separamos para nos congregarmos, para adorarmos ao Senhor, para estarmos na presença do Senhor. Nós precisamos ter cuidado para a gente não sair de um extremo para o outro. Por quê? Tem pessoas que sacralizam o lugar, em detrimento inclusive das pessoas. E aí, meu irmão, como eu ouvi uma vez um pastor dizer: olha, nós não vamos reformar o templo, porque o primeiro que der uma marretada aqui, morre e vai para o inferno. Então não podia reformar o templo, porque o templo era sagrado. E aí tem algumas pessoas, irmãos, que ele desenvolve um apreço exagerado pela estrutura, e ele meio que passa a idolatrar a estrutura. Isso é um extremo. Tem pessoas que idolatram a estrutura, ele idolatra as paredes, ele idolatra o ambiente. Mas, irmãos, fugindo desse extremo da idolatria do espaço físico, nós temos muita gente correndo para um outro extremo, que é o extremo da irreverência. Não, isso é só uma casa qualquer, tanto faz. Não, irmãos, tanto faz não. Nós não temos nenhuma devoção pela estrutura, mas essa estrutura foi consagrada como casa de adoração a Deus, como local onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Então Jesus não está ensinando isso, e a gente precisa ter cuidado, irmãos. Eu quero lembrar vocês, aliás, eu quero ler com vocês. Se não der para terminar a mensagem, não tem problema não, mas eu queria que o Guilherme colocasse aí Mateus 21, porque nós vamos ver aqui em Mateus 21, irmãos, já dentro do contexto do Novo Testamento, versículo 12,
21 e 12, nós já estamos dentro do contexto do Novo Testamento, sim ou não? É isso que eu estou falando, o culto dentro do contexto do Novo Testamento. Falou, não, o templo era importante na antiga aliança, na nova aliança, não tem nenhuma importância. Tem importância. Em Mateus 21 e 12, Jesus está entrando em Jerusalém, tem a entrada triunfal dele no versículo 1 até o 11, e no versículo 12, que é na segunda-feira, no dia seguinte, ele vai no templo, e quando ele chega no templo, irmãos, ele encontra cenas de irreverência. Vamos dar uma lidazinha aí, versículo de número 12. E entrou Jesus no templo de Deus. No templo de quem? Novo Testamento, mas o templo continuava sendo o templo de? Levante só a sua mão e diga assim comigo: o templo é de Deus. Nós não consagramos para Ele, nós não construímos e consagramos para ser casa de Deus. Diga comigo, é templo de Deus. Ah, pastor, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Verdade, mas aqui foi consagrado para a igreja se reunir e adorar quem? A Deus. Aí Jesus entrou no templo de Deus, pode manter na tela, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Irmãos, vamos só voltar aqui para a minha imagem. Eu quero só situar melhor os novos convertidos a respeito do que estava acontecendo. Eu disse para vocês que na antiga aliança o culto era baseado na oferta de sacrifícios de animais. Agora você imagina alguém que morava no extremo norte de Israel, que morava na Galileia, por exemplo, ficava longe de Jerusalém, e ele ia oferecer um culto a Deus em Jerusalém, na festa da Páscoa, que era o que estava acontecendo aqui no contexto de Mateus 21. Então, esse sujeito, ele ia levar um animal da Galileia até a Judéia, em Jerusalém, tangendo esse animal. Esse animal ia emagrecer, ele ia adoecer, ele ia se cansar, se machucar. Era muito longa a viagem para levar uma ovelha, por exemplo. Então o que a lei permitia? A lei permitia que essa pessoa escolhesse do seu rebanho o melhor dos seus animais. Ele vendia, pegava o dinheiro, levava esse dinheiro para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele comprava um animal e oferecia em sacrifício a Deus. Então, com isso, no pátio em volta do templo de Jerusalém havia pessoas que se especializaram em vender animais. Eles estavam ali só para vender animais. E aí, irmãos, praticamente ninguém mais levava animais para sacrificar. Por quê? Porque havia um conluio entre os feirantes e os sacerdotes. Se o animal era, eu não sei se eu posso falar, irmão, mas é mais ou menos igual a algumas instituições que a gente conhece aqui no Brasil, sabe? Se o animal era da feira, ele já era automaticamente aprovado para o sacrifício. Mas se o cabra trazia de casa, aí o sacerdote botava um monte de defeito nele, ele tinha que comprar um na feira. O ferreiro está dizendo aqui, é uma máfia. Ele tinha que comprar um na feira. Tinha que ter a presença de um despachante ali para o negócio dar certo, irmão Messias. Senão o sujeito não conseguia apresentar um culto. E ainda tinha os cambistas. Por quê? O dinheiro que circulava no templo era uma moeda síria. Normalmente as pessoas utilizavam dinheiro romano. E aí eles não recebiam a oferta, que era o dízimo anual, que era dado em moeda romana. E aí ele tinha que pegar esse dinheiro e ir lá na banca do cambista, trocar por uma moeda que era aceita no templo, para apresentar a moeda de oferta no templo aceita. Então tinham os cambistas e eles cobravam cerca de 15 a 20% do valor para trocar o dinheiro. Você já perdia logo ali 15% só para trocar o dinheiro. Havia um esquema de corrupção montado, e Jesus chegou e viu todo aquele cenário de homens corruptos que haviam transformado a casa de Deus num covil de ladrões, que é o que ele diz. Irmãos, e Jesus chegou sem paciência. Veja a continuação do texto, versículo 12, vamos continuar lendo. Expulsou todos os que vendiam, compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas,
e as cadeiras dos que vendiam e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa, e quero que a igreja diga comigo, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que é covil de ladrões? Covil de ladrões é o local onde os ladrões se escondem. Hoje, os ladrões procuram morar nas comunidades de ruas mais estreitas, mais apertadas, onde tem mais dificuldade de uma operação policial, não é assim? Na antiguidade, eles moravam nas cavernas, moravam nas montanhas, eles se escondiam ali. Então, eles praticavam roubos e iam se esconder naqueles locais para não serem encontrados com os objetos do seu roubo. Jesus está dizendo: olha, vocês estão fazendo da casa de meu pai um lugar para esconder gente safada. Vocês estão entendendo? Vocês estão fazendo da casa de meu pai um local aonde os ladrões se escondem. E aqui não é um local para esconder gente sem vergonha, gente errada, gente desmantelada. Esse lugar aqui foi separado para a casa de oração. Eu sei que pode parecer pesado, mas você vai dizer comigo, olhando vai pegar na pessoa que está perto de você, vai acordar ele aí para ele não dormir, e diga assim: a casa de Deus não é o lugar para acobertar gente errada. Diga: a casa de Deus é o lugar para adorar a Deus, é casa de oração. Tem algum glória a Deus aí perdido no meio da igreja? Isso é, irmão, Novo Testamento. Não, irmão, não, tanto faz. É uma casa qualquer. Não é uma casa qualquer, é a casa de Deus. Precisa ter reverência. Esse lugar foi separado para o Senhor, e aqui a gente vem com um propósito específico: adorar a Deus. Não sei se eu consigo terminar a mensagem, mas que eu ainda estou dizendo que Jesus não disse. Jesus não está dizendo que no novo contexto o culto é composto apenas de elementos espirituais. Veja que ele diz assim: olha, mulher, está chegando a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A impressão que dá é que Jesus está dizendo: todos os elementos do culto agora são só espirituais. E aí tem gente, irmão, que pega isso ao pé da letra e diz assim: não, o culto é só o espírito. Deus só quer o meu espírito, só preciso estar ligado com Deus. Irmão, o culto não é só espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: irmãos, eu rogo-vos pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos. E ele ainda diz: em sacrifício. Na verdade, o sacrifício nem foi extinto, mudou o sentido dele, porque lá no antigo culto você trazia animais para o sacrifício. Hoje você traz você mesmo, o seu próprio corpo, e apresenta a Deus, e está dizendo: Deus, eu não trouxe um bezerro, eu não trouxe um cabrito, eu trouxe a mim mesmo para me apresentar ao Senhor nessa noite. Só mais um pouquinho de retorno, senão quando eu terminar não tem mais voz, Marcondes. Queridos, por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque tem muita gente argumentando que o culto é só a parte espiritual. Ainda é um reflexo da filosofia platônica de que a matéria não aproveita, é só o espírito. Não, irmãos, é corpo, alma e espírito. Tem que ser completo. Então, quando vier o culto, você vem para cultuar a Deus com o espírito, mas vem para cultuar também com o corpo. E é interessante, irmãos, a gente pensar que não é conveniente
Glória a Deus. Eu creio que domingo as baterias vão estar tudo carregadas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Mas não vai tribular não, viu, irmão? Eu vou entregar a mensagem do mesmo jeito. Olhe para cá. Escute. Não é conveniente se apresentar ao Senhor alegando que está com um espírito voluntário, mas com um corpo indecente, sensual, sem respeito, sem reverência à presença de Deus. Dê um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: adora a Deus também com o corpo. Quando você estiver se arrumando em casa, irmão, para vir para a igreja, você olhe para o espelho e olhe para as roupas que você está botando e ore ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, o Senhor gostou. Porque você está vindo para o culto. Ah, pastor, mas é Novo Testamento. É, mas Jesus não está dizendo que no Novo Testamento o culto é composto apenas de elementos espirituais. Existem elementos também materiais, e o seu corpo é elemento desse culto. Tem algum glória a Deus aí perdido no meio do povo de Deus? Jesus não está dizendo que a organização litúrgica do culto não tem importância. Veja que ele está dizendo: olha, mulher, está chegando a hora que nem em Jerusalém e nem nesses montes adorarão ao Pai, mas adorarão em espírito e em verdade. Jesus não está quebrando as regras e criando uma espécie uma espécie de anarquia na liturgia do culto, não. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque se alguém argumentar, nós estamos livres de cumprir os rituais judaicos, logo o nosso culto é desobrigado de qualquer regra. Não, o culto não é desobrigado de qualquer regra. Nós estamos dentro da realidade do Novo Testamento. É diferente do culto do Antigo Testamento. As regras mudaram, mas tem regras. Leia 1 Coríntios capítulo 14. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo traz um conjunto de orientações. Em 1 Coríntios 11, a respeito da Santa Ceia. Irmãos, o culto, ele não pode ser realizado do jeito que eu penso que tem que ser. O culto não pode ser realizado de qualquer jeito. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que vêm para a igreja. Olha para cá. Um dia desse, o irmão chegou e disse: pastor, eu fiquei bestinha de ver. Eu falei: o que foi? Pastor, o senhor estava pregando no culto e tinha gente no culto assistindo o jogo. Irmão, o culto está acontecendo aqui e tem pessoas dentro da igreja com o celular na mão assistindo o jogo. Sem contar dos que ficam na janela olhando para a televisão do bar. Eu vou falar, irmão. Aí tem uns que são mais discretos, ele não tem coragem de ficar olhando. Aí ele dá só uma olhadazinha assim no placar. Aí ele cutuca o irmão e diz assim: ei, está de quanto? Eu tenho uma palavra de Deus, irmãos, para vocês. E a palavra de Deus está lá em Ageu, no capítulo 1, quando o Senhor disse: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Põe o teu coração aqui, ou não adianta você estar aqui. Tem algum glória a Deus aí perdido? O culto rolando, irmão. E gente no YouTube vendo música do mundo. Diz: não, você estava onde? Eu estava no culto. No culto não. Você estava no templo. No culto não. Meus irmãos, uma das razões porque Jesus se indignou com a forma como os judeus estavam celebrando o culto, é porque antes, olhe para cá, antes, o judeu saía com aquele animalzinho de estimação, irmão Luciano. Ele pegava aquele animalzinho que ele viu nascer, que ele fez o parto, ele viu o bichinho crescer, ele está ali vendo aquele borreguinho pulando, irmão Tabosa. Aquele borreguinho pulando. E ele vai vendo o bichinho crescendo, engordando.
Aí chega o dia que ele fica, irmão Luiz, no tamanho de apresentar no sacrifício. O senhor já imaginou? Você criou aquele animalzinho ali, você pega ele e você diz assim: eu vou levar para o sacrifício. Irmão, junto com o animal você está fazendo um corte no coração. Mas chegou um momento, irmão, que esses animais já não vinham mais. O sujeito chegava ali na feira e dizia: quanto é esse animal aí? Eu falei: é tanto, vai, leva lá para o sacerdote, manda ele sacrificar lá por mim e bota aí meu nome é fulano de tal dos Anzóis Pereira. E aí eu paguei, pode mandar sacrificar. E aí ele ia bater papo com fulano aqui, e o sacerdote ia lá, imolar um animal, sacrificava. Aí falou assim: ei, seu culto terminou. Eu falei: muito obrigado, ano que vem eu volto. No ano que vem ele voltava, chegava lá na feira: e aí, meu irmão, quanto é que está o bode? Falou assim: está tanto. Falou assim: eu pago tanto. Falou: pagou o bode. Aí o sacerdote falou: manda lá para o sacerdote, diga ele que faça meu culto lá. Irmão, não tinha mais o coração, não tinha mais sentimento. E eu pergunto para você: e nós? Como é que está o nosso culto, irmão? Está tendo preparação? Como é que você tem se preparado para um culto de domingo, por exemplo? Tanta gente, irmão, que passa a tarde inteira assistindo televisão, enchendo o coração e a mente com coisas que em nada edificam. E eu não estou dizendo que você não pode assistir televisão, mas você poderia estar se preparando melhor para o culto. Aí tem alguns irmãos que passam a tarde inteira na frente de um programa desses reality show, qualquer outra coisa que seja, e ainda tem a cara de pau de chegar no culto atrasado. Eu não falo numa quinta-feira, que muita gente vem direto do trabalho, mas irmãos, tem muita gente que no domingo ele chega atrasado só para não perder o costume. Se não tiverem um glória a Deus, você vai dizendo misericórdia. Que culto é esse, irmãos, que nós estamos apresentando ao Senhor? Que culto é esse? Lá em casa nós não assistimos televisão. Não é praticamente, nós não assistimos. Lá em casa nós não assistimos televisão. Mas irmãos, eu não digo para vocês que todos os domingos eu tenho uma tarde inteira de preparação, porque nem todo domingo eu tenho uma tarde inteira de preparação. Mas às vezes, irmãos, eu vou dormir domingo à tarde, para me chegar no culto descansado, pronto para me adorar a Deus. É melhor você descansar um domingo à tarde, dormir e vir para o culto, chegar cedo, chegue no horário, mas ver com o seu coração aberto. E se você tiver uma tarde de preparação, melhor ainda, irmãos, você vai perceber que o culto vai ser muito melhor. Aí às vezes, irmãos, eu escuto muitas pessoas às vezes dizerem isso. Falou assim: pastor, estava tão bom o louvor, quando o louvor começou a melhorar, aí o senhor encerrou o louvor para entrar na pregação. Pastor, estava começando a pegar fogo. Irmão, não foi o louvor que começou a melhorar. Foi você que chegou aqui carregado de um monte de besteira, com a sua mente cheia de porcaria. Aí você teve um período para desintoxicar, e quando você começou a entrar no Espírito, a parte de adoração estava terminando. Se você vier para cá já com o coração aberto, diz assim: eu vou para louvar a Deus desde o primeiro hino, eu quero chegar cedo, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou buscar a Deus. Irmãos, a oração inicial já vai incendiar o teu coração. Jesus não estava anunciando o fim do culto coletivo. Parece que eu não vou conseguir dizer hoje, irmãos, o que Jesus nos ensinou. Só estou dizendo o que Ele não ensinou. Jesus não nos ensinou o fim do culto coletivo. O fato dele dizer: mulher, nem em Jerusalém e nem nesses montes vocês devem adorar, mas um verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Por que é importante a gente pensar? Porque alguém pode argumentar: nem no templo, nem no monte. Eu sou um adorador e adoro em qualquer lugar. Então eu não preciso mais ir para a igreja.
Eu não preciso mais me congregar. Tem gente pensando assim, irmão, nós estamos vivendo hoje um momento que é os desigrejados, né? É um número crescente. Os desigrejados, não tem igreja, não, eu adoro em casa mesmo, eu adoro de onde eu estiver. Eu não preciso mais. Ele vai lá e ele liga no YouTube, ele diz, não, hoje o culto do Bom Jardim, não gosto dessas meninas cantando aí não. Eu vou botar no Dacanã, eu acho melhor. Aí bota no Dacanã, o pastor Jessé entra pregando, ele diz, não gosto do Jessé pregando, eu quero o pastor Antônio José. Aí ele pula pro do pastor Antônio José. Aí, não é o pastor Antônio José não que está pregando, é o Oziel, eu não gosto desse daí não. Aí ele pula para o outro, lá da Batista da Lagoinha. Aí diz, não, eu não gosto desse não, ele pula lá para outro. Aí ele sai assim, como que alguém está no serve-serve, fala assim, eu quero salada, eu quero, não, esse aqui eu não quero. Ele vai se servindo, né, como se fosse, irmãos, isso anda longe de ser um culto, irmão. Isso anda longe de ser um culto. É bem verdade que Jesus vai nos ensinar a respeito do culto, e nós encontramos no Novo Testamento pelo menos 3 modalidades de culto. Nós encontramos o culto que nós poderíamos chamar de culto pessoal, que é aquele culto que você realiza com a sua vida, mas não é que você realiza sozinho, é que você é um culto em si mesmo. A sua vida é um instrumento de adoração a Deus. Você é um culto a Deus. A sua vida, o seu testemunho, a sua forma de glorificar a Deus, a sua forma de viver, já é o próprio culto. É mais ou menos isso que Paulo diz em Romanos 12:1. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas existe também o que nós poderíamos chamar de culto familiar. E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia, Atos 2:46, Atos 5:42, Atos 20:20, Atos 16, do 3 até o 5, Atos 16 e 19, nós vamos ver vários exemplos dos irmãos se congregando nas casas. É o culto em casa, é o grupo de vida, é aquela reunião de oração entre os irmãos, irmão, porque o crente, quando ele está no Espírito, irmão, o aniversário vira um culto, o crente no Espírito, o almoço vira culto, um crente no Espírito, tudo vira culto, irmão, porque quando ele vê 2, 3 pessoas, ele já dá vontade de adorar a Deus, porque dentro dele o Espírito Santo está ali. Ele olha e vê 2, 3 pessoas, ele já diz, rapaz, dá para fazer um culto aqui, e ele já começa logo a cantar um hino, e o outro já canta outro, porque há uma disposição para adorar a Deus. Mas nós encontramos também no Novo Testamento o culto no templo, conforme Atos 5:42, e nós não podemos desprezar isso. Por isso o escritor aos Hebreus diz, não abandonem as vossas congregações, como é costume de alguns. Jesus não nos ensinou que o culto coletivo, ele não tem importância. Jesus não nos ensinou que nós estamos desobrigados das regras litúrgicas, da organização litúrgica. É bem verdade que o culto no Novo Testamento ele é mais pragmático, mas irmãos, nós precisamos entender que isso é uma coisa séria. Eu queria que a banda pode vir para cá, não sei se dá tempo para a gente cantar, mas dá. Venham para cá cantar o hino que vocês escolheram, né? Mas eu quero que você dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim para ele, diga assim, culto é coisa séria. Culto é coisa séria, irmãos. Igreja do Senhor, olhe para mim. Não brinque com as coisas de Deus não, irmão. Não brinque com as coisas de Deus não. Não venha para a igreja para conversar miolho de pote. Não venha para a igreja para ficar brincando. Não venha para a igreja para paquerar. Não venha para a igreja para exibir as curvas do seu corpo. Não venha para a igreja pecar e nem fazer os outros pecar. Venha para adorar a Deus. Venha para adorar a Deus. Pastor, mas ninguém pode me julgar. É verdade, ninguém pode te julgar. Por isso você deve se julgar você mesmo. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que se nós nos julgar nós mesmos, nós não seremos julgados. Olhe no espelho antes de você vir para o culto e pergunta, Espírito Santo, tá bom assim?
Se Ele disser que está bom, irmão, pode vir. Se o Espírito Santo aprovar, pode vir. Mas se o Espírito Santo disser assim, não, você está muito vaidosa, não, isso daí não combina com você, você é uma santa serva de Deus, você vai fazer alguém tropeçar. Ouça a voz do Espírito Santo e venha para a presença de Deus para apresentar um culto santo ao Senhor. Aleluia. Eu queria convidar vocês para nós ficarmos de pé. Eu quero orar com vocês. Ficou a metade da mensagem aqui para outro dia, porque depois eu quero falar um pouco sobre o que Jesus nos ensinou. Eu só falei o que Ele nos ensinou, porque parece, irmão, que Ele abriu mão de algumas coisas que Ele não abriu. Parece que algumas coisas não são mais importantes e continuam sendo importantes. Aleluia. Sabe aquela mensagem que continua queimando, irmão BCC? Você prega e continua ardendo no coração. Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite?